Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kissila e quero compartilhar com vocês um sonho e uma visão que trazem um alerta, mas também uma direção sobre tudo isso que estamos vivendo. No primeiro, Deus mostra que o tempo é curto e no segundo, mostra o que vem depois disso. Mas no meio de tudo existe algo muito mais claro, que é Deus ainda chamando as pessoas, ainda há tempo de se voltar para Ele. Leve tudo isso em oração, prove, teste, discirna, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Fiquem com essas traduções e que Deus os abençoe. Pessoal, eu tive um sonho que eu preciso compartilhar com vocês e enquanto eu estava em oração hoje, o Senhor começou a me dar uma visão. Nessa visão, eu vi uma janela, e essa janela era como se estivesse prestes a se fechar. Sabe como a janela fica assim, quase fechando? Ela estava exatamente assim, e eu vi a janela e ela estava tão próxima de se fechar. Havia um espaço muito, muito, muito pequeno entre a janela e a parte de baixo da moldura. Então a janela estava prestes a se fechar. E enquanto eu via essa visão, o Senhor começou a me mostrar que o tempo está acabando. Nós estamos ficando sem tempo. Temos uma janela pequena, muito pequena, numa janela extremamente fina. Eu ouvi o Senhor dizer: a janela é estreita, a janela é estreita. Agora escuta. Uma coisa que eu vi depois da janela foi um grupo de pessoas. Elas estavam no meio de uma cidade, eu não sei que cidade era, mas era uma cidade grande. E de repente essas pessoas olharam e viram cristãos e começaram a dizer: olha, ali tem um cristão, ali tem um cristão. E começaram a persegui-los. O cristão literalmente correu para o subterrâneo, tentando fugir deles. E a próxima coisa que eu vi foi o prefeito de Nova York. Naquela cidade havia patrulhas da Sharia. Eu vi homens que abordavam uma mulher. E ela não estava usando a cobertura na cabeça, eu não sei. Como vocês chamam isso? Vocês podem dizer nos comentários. Mas era uma cobertura que ela era obrigada a usar. E ela não estava usando. E começaram a bater nela, porque ela não estava usando. Depois entregaram a cobertura para ela e a obrigaram a colocar. Ela foi forçada a usar aquilo. E então eu vi o prefeito de Nova York dizendo que todas as crianças da cidade teriam que ir para escolas muçulmanas. Toda a educação seria muçulmana, como o Senhor já me mostrou antes. Nova York se tornará uma cidade muçulmana muito em breve. Vocês verão coisas em Nova York que nunca imaginaram ver. Depois que eu vi isso, o Senhor me lembrou de um sonho que Ele me deu em 6 de fevereiro de 2020. Esse sonho eu publiquei no meu canal na época, e se você quiser saber qual que é um sonho Servant Heart Mission. E esse sonho foi postado em 6 de fevereiro de 2020. Foi quando eu o tive. E hoje, em oração, o Senhor me trouxe isso de volta na minha memória. Isso foi o que? Há 6 anos atrás? 6 anos atrás eu tive um sonho e o Senhor me fez lembrar dele novamente. Então eu vou compartilhar com vocês o que foi esse sonho. Se você assistir lá no YouTube, vai ver que eu estou muito emocionada. Porque eu tinha acabado de acordar e tudo o que eu vi foi muito forte. Eu sentia que não era digna de ver aquilo que o Senhor me mostrou. Então, esse foi o sonho. Eu estava no meio de Nova York.
e havia uma multidão enorme na minha frente. Parecia uma celebração. E eu me perguntava por que todos estavam comemorando. E então eu olhei para frente e vi 2 guilhotinas. E elas estavam prestes a descer para decapitar 2 pessoas. E eu vi um momento em que aquilo estava para acontecer, e então eu ouvi uma trombeta. E eu olhei para a pessoa ao meu lado e disse: "Você ouviu isso?" E a pessoa disse: "Ouviu o quê?" E eu disse: "É a trombeta de Deus, é a trombeta de Deus." Então eu olhei para o céu e vi Jesus vindo com poder e grande glória, e todos os anjos com ele, todos os santos com ele. Eu vi todos os santos com ele. Então eu acordei. E quando eu acordei, eu estava profundamente emocionada. E antes que você me pergunte por que eu vi isso, o Senhor me mostrou isso por um motivo. E também me fez saber que eu estarei no arrebatamento. Eu já tive mais de 200 sonhos com arrebatamento. Isso não é exagero. Você pode ouvir alguns deles no meu canal. Eu acho que tem cerca de 1.500 vídeos aqui no meu canal. Eu estou no YouTube há quase 7 anos. Sim, 7 anos. E o Senhor me colocou nas redes sociais há 7 anos e Ele já me mostrou muitas coisas. Mas quando Ele me lembrou desse sonho, Ele disse: os cristãos irão para o subterrâneo muito antes do que você imagina. O Senhor disse: coloquem suas casas em ordem. Coloquem suas casas em ordem, porque o arrebatamento acontecerá muito antes do que as pessoas pensam. Agora as pessoas dizem: eu tenho tempo, eu tenho tempo. Mas você tem apenas uma pequena janela restante. O Senhor disse: trabalhem enquanto é dia, porque vem um tempo em que será tarde demais para trabalhar. Porque não estaremos mais aqui. Nós precisamos desse desejo ardente dentro de nós, de trabalhar para o Senhor e ir para a colheita, porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu amo todos vocês. Que Deus os abençoe. Quando eu sentei para jantar há alguns minutos com o meu marido, o Senhor me disse: fale às pessoas o que eu te der. E eu fiz isso. Eu fiz e o Senhor disse: prepare-se. A terra está prestes a se mover. E tudo o que você conhece não será assim por muito mais tempo. Não vai ser, não vai continuar assim. O mundo que eu conheci a minha vida inteira está prestes a mudar. E eu tenho compartilhado Isaías 24 já há algum tempo, e eu não vou ler agora, o que está no meu espírito e o que eu quero orar. E parece tão pouco. E eu me sinto tão pequena, porque quando Abacuque enfrentou o desastre, ele se alegrou no nome do Senhor. E eu vou ler o final de Abacuque. Eu sempre amei essa parte e eu só quero encorajar qualquer pessoa que, por qualquer razão, se a mudança for tão grande, que não haja mais vídeos ou qualquer coisa assim, eu não sei o que pensar, eu não sei o que pensar. Isaías 24 é muito grande. Quer dizer, é algo muito grande. E o Senhor tem me dito já há algum tempo que quando algo vai acontecer e que muitas pessoas vão começar a vir para Deus, vão começar a se arrepender e entrar no reino, e nós vamos estar muito ocupados. Então, todos esses anos se alimentando da palavra, meditando na palavra, o seu relacionamento com o Senhor, tudo isso vai fluir de você para Ele, pela graça dele. Então eu vou
falar a partir de Abacuque. Isso é Abacuque capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que falhe a colheita da oliveira, e os campos não produzam alimento, ainda que as ovelhas sejam tiradas do aprisco e não haja gado nos currais, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha força. Ele me faz os meus pés como o das corças e me faz andar em lugares altos. E, Senhor, nós oramos agora para que sejamos capazes de te louvar. Esse cântico venha de dentro do teu povo, que o louvor brote no nosso coração diretamente para ti e sobre ti. Que nós caminhemos bem, e que trabalhemos nos campos das colheitas. E tudo isso nos conduza à tua segunda vinda. Que possamos caminhar diretamente para o teu retorno. E que em todas as coisas que vierem sobre a terra, nós sejamos sustentados nesse tempo para produzir frutos para a tua glória, Senhor. Nós te louvamos. Te louvamos, Pai Celestial, por toda a tua misericórdia e bondade. E te agradecemos, Pai, pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Que muitos sejam salvos. Amém. Irmãos amados, essa foi a mensagem. E se ela falou no seu coração, eu gostaria aqui de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você deseja. Repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia, para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi, e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. E agora eu quero te fazer um segundo convite, porque aqui nesse canal nós temos uma playlist com a leitura completa da palavra de Gênesis a Apocalipse. E você é o nosso convidado mais do que especial para vir conosco se alimentar do pão do nosso espírito. Eu fico por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.